Iremos começar a aula de encerramento da disciplina de didática do curso de Licenciatura Plena em Matemática, sua professora Fabrícia Silva Machado. Os tópicos desta aula serão as tendências didáticas pedagógicas, contexto histórico, fundamentos e pressupostos, os conceitos fundamentais da didática contemporânea, formação do educador e relação professor-aluno e planejamento didático e organização do ensino. Essas tendências pedagógicas, no qual a gente subdivide em tendências liberais e tendências progressistas. A tendência liberal, podemos situá-la como aquelas que há manutenção da ordem vigente. Não há o requisito de ter levado em consideração social, ou seja, a transformação. Já a tendência progressista, ela já tem como meta ter essa transformação social, já tem um olhar mais mediante as opressões e dificuldades enfrentadas pela sociedade. Dentre as tendências liberais e progressistas, podemos situar primeiramente as liberais. Nós temos a tradicional, a renovada progressista, ou conhecida popularmente pela escola nova, a não diretiva e a tecnicista. Já as progressistas, nós temos a libertária, a libertadora e a crítica social de conteúdos. Os conceitos fundamentais da didática contemporânea. O que é a didática? A didática é uma disciplina do núcleo obrigatório da formação do educador nos cursos de licenciatura. Seu eixo de trabalho é a relação educação e ensino-aprendizagem, que envolve as concepções de sociedade, educação e o sujeito presente na prática pedagógica do educador-professor. E quando surgiu a didática? A didática ela surge com convênios, com a obra Didáctica Magna, em que indica a base para a educação universal, a partir da didática vista como a arte de ensinar tudo a todos. Quais são as dimensões da didática? Nós temos a dimensão técnica, a dimensão sociopolítica e a dimensão humana. Então, levando em consideração em que nós ensinamos sujeitos sociais e histórico-culturais mediante os conhecimentos acumulados historicamente, em que dentro dessas condições observamos os caráteres filosófico, psicológico, histórico, entre outros, levamos em consideração que a didática ela vai ter essas possíveis condições para que a gente possa melhor ensinar. Os conceitos fundamentais da didática contemporânea em relação à educação didática, a educação funcional e uma educação crítica, para que a gente possa também pensar numa educação de caráter mais intencional, sistemático e politizado. Conceitos fundamentais da didática contemporânea, a didática e o processo de ensino-aprendizagem, professor e aluno. Pessoal, vamos pensar a didática e o processo de ensino-aprendizagem. Por que é importante traçar os objetivos? A seleção e a organização deve ser realizada em função dos objetivos propostos. Deve-se considerar o progresso evolutivo, os interesses e necessidades dos indivíduos, dos alunos. Deve ser uma disposição encadeada e hierarquizada dos conteúdos, como nós sabemos, como os conhecimentos. Primeiro a gente ensina os conhecimentos mais fáceis para que a gente possa ir para os mais complexos, visando o estabelecimento de uma sequência gradual das dificuldades que permita ao aluno passar do estágio de conhecimentos concretos a outros cada vez mais abstratos. Então, quais são os critérios que devemos estabelecermos na escolha dos conteúdos? Aqui vamos situar 5. A utilidade, a significação, a validade, a flexibilidade e a adequação ao nível de desenvolvimento do aluno. Utilidade. Este critério está presente quando há a possibilidade de aplicar o conhecimento adquirido em situações novas, certo? Isso é útil de fato. Significação. O conteúdo será significativo e interessante para o aluno quando estiver relacionado à experiência por ele vivenciada, ou seja, quando o professor instala uma contextualização. Validade. Deve haver uma relação clara e nítida entre os objetivos a serem atingidos com os objetivos, com o ensino e os conhecimentos desenvolvidos, ou seja, essa relação da unidade teoria e prática, levando em consideração o cotidiano também do aluno. A flexibilidade. O conteúdo deve possibilitar flexibilização para que sejam feitos os ajustes e as adaptações necessárias, ou seja, não é estático. A adequação ao nível do desenvolvimento do aluno. Os conteúdos devem ser coerentes com o grau de maturação dos alunos. Por isso a necessidade de a gente estar instaurando provas diagnósticas, processuais, para que a gente possa realmente estar acompanhando o desenvolvimento e adequando esses conhecimentos, esses ensinamentos mediante o desenvolvimento dos nossos alunos. Quais critérios que devemos estabelecer na organização dos conteúdos? Continuidade, sequência e integração. A continuidade refere ao tratamento de um conteúdo repetidas vezes em diversas fases do trabalho. Sequência faz com que os tópicos sucessivos de um conteúdo partam sempre dos anteriores, aprofundando-os. Integração refere ao relacionamento entre as diversas áreas do processo de ensino-aprendizagem, visando garantir a unidade do conhecimento.
Então, vamos falar agora de uma questão importante que é avaliar. Por que é importante a avaliação no processo de ensino-aprendizagem? Então, avaliar é um processo contínuo que envolve não apenas o aspecto quantitativo, mas principalmente o aspecto qualitativo, que é o alicerce para o processo de ensino-aprendizagem, determina o valor diário, emite juízo de valor a partir do conhecimento. Usa-se de critérios pré-estabelecidos e atribui significados e orientando ações a serem implementadas. Para realizar uma avaliação significativa, deve-se definir o que se quer avaliar e seus reais propósitos. Estabelecer critério para que a avaliação ofereça de forma abrangente informações sobre tudo o que foi aprendido. As atividades de avaliação devem ser definidas segundo objetivos, competências e habilidades. Então, todas essas dicas são importantes para que a gente possa melhor avaliar nossos alunos. Então, por que é importante na relação professor-aluno os eixos da ação dialógica docente e a construção da identidade docente? Então, todas as duas categorias são importantes mediante que a ação dialógica, ela nos possibilita uma dialogicidade para que melhor compreendamos e nos apropriamos dos conteúdos acumulados historicamente, e a identidade, que perante o repertório em que nós vamos conquistando, vamos formando sociedades, grupos sociais muito mais integrativos e sociais e especialmente mais críticos. Dentro dessa formação, somos todos iguais? Não somos. Que tipo de professor e alunos são encontrados nas escolas? Então, assim, mediante os estudos, das assistências pedagógicas, do currículo, durante essa disciplina, podemos reconhecer que em cada época, em cada visão de homem, sociedade e mundo, e mediante os sujeitos que estão ali presentes na escola, podemos ver várias questões sobre isso. Qual é o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem? Então, a gente pode até citar Vygotsky, que é a questão de fazer a mediação do conhecimento, facilitar esse aprendizado, que faz com que o método de aprendizado vise a realização dos objetivos propostos para o processo educacional. Essa é a fundamentação na concepção de homem e sociedade. E aí a importância desse planejamento didático e organização do ensino, em que esse tripé, planejar, executar, avaliar, é um constante repensar, até mesmo porque o processo educacional não é estático. E qual é a diferença entre plano e planejamento? Planejamento é a realização a partir do momento em que começamos a traçar resultados, estabelecer objetivos e metas, a alocar recursos, determinar ações que nos leve a alcançar aqueles resultados e as formas de controlar o alcance dos resultados. E o que é plano? É um documento que registra a definição dos objetivos, dos meios de execução e das formas de controle. Então, planejamento refere sempre à elaboração do plano. Então, um é documento e outro é o próprio realização do momento. Então, o planejamento participativo no âmbito da escola implica reavivar continuamente o processo de reflexão e ação da coletividade, ou seja, todos estarem imersos a uma identidade institucional no qual vamos construí-la e também reconstruí-la pela coletividade. E agradecendo a todos, a gente vê aqui uma cena de um filme, no qual o professor pode não lembrar de todos os alunos, mas cada aluno com certeza leva para toda a vida um pedaço de seu professor. Obrigada e bons estudos!